Olá, pessoal! Nessa série de vídeos, nós vamos abordar as leituras obrigatórias do vestibular 2021 da URGS. Eu vou falar com você sobre a novela O Alienista, que é o primeiro texto da obra Papéis Avulsos do Machado de Assis. Para quem não sabe, antes de sair na coletânea organizada pelo próprio Machado, O Alienista foi publicado em uma revista da época, chamada A Estação, entre 1881 e 1882. Mas afinal, do que se trata O Alienista? Quem é o seu protagonista e qual a sua trajetória ao longo da história? É disso que trata esse vídeo. Eu sou a Denise e este é o Letras na Rede. Para começar, O Alienista se passa na vila de Itaguaí, no Rio de Janeiro, no final do século XVIII brasileiro, Brasil colônia, portanto, e narra, em forma de crônica histórica, os eventos que se seguem à construção de um asilo de alienados, um hospício, por parte de um médico local recém-chegado de seus estudos na Europa. O nosso protagonista, Simão Bacamarte, fez muito sucesso por lá. Ele até foi convidado a permanecer na corte em reconhecimento ao seu talento como o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Preferindo voltar à sua terra natal, ele se casa com uma jovem viúva itaguaiense, a dona Evarista da Costa e Mascarenhas, e mantém amizade com o boticário da vila, Crispim Soares. Ele se dedica profundamente à ciência e escolhe como objeto de estudo o exame da patologia cerebral. É para isso que ele constrói, com autorização da Câmara de Vereadores, um asilo onde ele pretende internar as pessoas com o objetivo de classificar, entender e curar a loucura. Inicialmente, tudo vai bem na Casa Verde, o nome que o hospital recebe. Bacamarte interna as pessoas que a cidade também considera insanas. Assim, a população reconhece e endossa os critérios aplicados pelo médico. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família de deserdados do espírito. Porém, Bacamarte vai se tornando cada vez mais obcecado em sua preocupação científica. Ele decide, então, criar uma nova doutrina, uma nova teoria da razão e da loucura. A partir daí, ele desenvolve novos critérios para a definição do que é razão e o que é insanidade. Para ele, a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Quem não se encaixa nesse critério é considerado louco e, portanto, passível de ser institucionalizado e estudado em busca da cura para a sua doença. Ora, o que vai diferenciar a pessoa doente da pessoa saudável? O comportamento dessas pessoas. O médico começa a se preocupar com aqueles que têm um comportamento fora do padrão. Um por ser generoso demais, outro por comportar-se em desacordo com sua classe social de origem, e assim vai. O que acontece é que, aumentando o escrutínio, muitas pessoas começam a ser consideradas doentes e internadas. A população passa a se preocupar com o risco de que, a qualquer momento, qualquer um deles possa ser recolhido à Casa Verde. Por que esse medo? Porque quem decide quem é louco e quem não é, quem possui o poder sobre os critérios de sanidade e de loucura, é o médico. Ele é o detentor do conhecimento científico e, portanto, os critérios já não são mais familiares, já não são reconhecidos ou endossados pela população. O clima, então, pesa na cidade, o povo fica insatisfeito e assustado. Com medo, chega a comparar a Casa Verde a um cárcere privado, onde as pessoas vão para ficarem presas. Inicia-se, assim, um processo de revolta que acaba eclodindo em uma rebelião, organizada ao redor do barbeiro Porfírio, a chamada Revolta dos Canjicas. Os rebeldes marcham até a Câmara, prendem os vereadores e o barbeiro assume o poder. Todos imaginam que ele vai libertar os internos, acabar com o despotismo científico do médico e colocar abaixo a Casa Verde, essa bastilha da razão humana. Porfírio assume o governo e a primeira coisa que ele faz é se aliar a Simão Bacamarte e manter o funcionamento da Casa Verde, que pode até servir como um espaço para prender os seus desafiados políticos. Portanto, não há alteração no status do médico e nem da instituição. O Bacamarte continua com o poder de decisão de quem é louco e quem é são na cidade. Com isso, a população segue insatisfeita e há um novo levante, em que outro barbeiro, o João Pina,
derruba Porfírio e assume a governança. O Porfírio é imediatamente recolhido na Casa Verde, junto com cerca de 50 de seus aliados. Bacamarte, com tudo isso, segue sem nenhum risco ou ameaça a seu trabalho. Nesse meio tempo, o Rio de Janeiro, sede do vice-reinado, toma conhecimento do clima revoltoso em Itaguaí e envia tropas para a vila que restauram a ordem, reconduzem os vereadores ao governo e tudo parece que volta ao normal. No entanto, o que acontece é que com os novos critérios, a Casa Verde começa a encher muito, já que tudo era loucura, não havia regra para a completa sanidade mental. Bacamarte percebe lá pelas tantas que mais da metade da população, cerca de 4/5 dos itaguaienses, se encontra internada. Pouquíssimas pessoas estão do lado de fora, consideradas equilibradas e, portanto, sãs. A mente científica do médico conclui que seus critérios deveriam ser invertidos. Quem apresenta desvio é que é o são. A pessoa equilibrada é a que está doente, pois não se encaixa no padrão da população, que é apresentar desequilíbrio das suas faculdades. Então ele cria uma nova doutrina, segundo a qual as pessoas que apresentem perfeito equilíbrio mental é que devem ser internadas, pois essas são, de fato, as que se encontram doentes. Porém, ele vai mudar também a forma de identificar esses doentes. Agora os casos serão mais profundamente estudados e as pessoas serão ditas desequilibradas a partir de suas qualidades morais, não mais do seu comportamento. Assim, aquelas que são sinceras ou modestas, por exemplo, passam a ser consideradas insanas. O tratamento provocava os internos a se comportarem em desacordo com essas qualidades. Só quando apresentassem perfeito desequilíbrio das faculdades, ou seja, apresentassem defeitos morais como os outros, seriam considerados curados. Não é surpresa nenhuma que, muito rapidamente, todos os doentes respondam ao tratamento e sejam liberados. 5 meses depois de estabelecida essa nova teoria, não existem mais loucos em Itaguaí. A cidade está satisfeita e feliz, porém o nosso médico está incomodado. A ausência de loucos faz com que não só a teoria dele, mas também a sua função na sociedade percam o valor. Desesperado para validar a sua crença, ele chega à conclusão de que a única pessoa que possui todas as qualidades em perfeito equilíbrio é ele mesmo. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecato. Muito modesto, ele vai questionar seus amigos para confirmar essa perfeição. Todos afirmam que ele não possui nenhum defeito, o que o leva a concluir que ele é mesmo louco. Com isso, Simão Bacamarte assume-se como o único insano de Itaguaí e se interna na Casa Verde, para estudar o seu próprio caso e buscar a sua cura. Ao final, ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada, sem entender a loucura, nem encontrar-se curado. Esse foi um resumo dos fatos narrados em O Alienista. E agora eu queria discutir com vocês como essa personagem tão interessante vai sendo desenvolvida ao longo da história. A gente consegue perceber 3 etapas bem distintas. A primeira é a chegada na cidade com a criação da Casa Verde. A segunda é quando ele instaura as suas 2 doutrinas. E a terceira, finalmente, a sua própria internação como uma tentativa de validação de sua última teoria. A questão aqui é como a cidade percebe o Simão e como ele vai aparecer ao longo da narrativa. No primeiro momento, ele é o cientista brilhante, o filho excepcional e educado da Terra que está de volta. Ele recebe toda a admiração da população e é retratado como um médico preocupado com o exame das patologias cerebrais, e cujo objetivo, pouco modesto, podemos concordar, era apenas prestar um bom serviço à humanidade. Enfim, um cientista coberto das melhores intenções. Em alguns momentos, o próprio narrador faz insinuações acerca da possibilidade de loucura da personagem. Ele é comparado ao Quixote, por exemplo, que tem um desejo heróico e que esse desejo possui um certo fundo de desequilíbrio na sua obsessão. O Bacamarte, de modo similar, mergulha no trabalho compulsivamente. Com isso, penetramos na segunda etapa da percepção ou da evolução do Simão Bacamarte. Sua obsessão pelo conhecimento científico o transforma em uma espécie de tirano.
A partir daí, ele passa a ser representado como um terrível médico. Ele possui um poder absoluto sobre a população, decidindo sozinho quem é louco ou quem não é, ou seja, quem pode se manter livre ou quem deve ser removido do convívio social. Com o desenvolvimento de suas teorias, ele passa a ser um sujeito que aterroriza a população com sua volúpia científica. Ele deixa de ser percebido como aquele filho amado da cidade e se torna alguém que assusta seus conterrâneos, cujo poder é aplicado de modo violento e não compreendido pelas pessoas. Igualmente, a Casa Verde deixa de ser um local em que a cidade admira. Na terceira etapa, do tirano, ele passa a ser o louco. Por que o louco? Porque Bacamarte encontra-se nesse ponto tão obcecado com a sua pesquisa científica que ele não aceita a possibilidade de que a diferenciação entre razão e loucura seja algo impossível de fazer, pelo menos não no contexto de Itaguaí. Talvez seja algo tão difícil de determinar, com critérios tão variáveis, que a definição de uma e outra seja até intercambiável, como a gente já viu. O Simão Bacamarte, porém, mantém-se tão firmemente arraigado em sua teoria que ele mesmo decide que é o louco. Como ele chega a isso? Assumindo-se como perfeito, sem defeitos de nenhuma natureza e, portanto, em desacordo com o restante das pessoas. Assim, ele é louco por ser perfeito. Já a população de Itaguaí passa a vê-lo como desequilibrado mesmo, o único doente de toda a cidade, o que é uma forma de dizer que todos eram normais. O louco é necessário para garantir que o restante do povo se perceba como saudável. Por isso, ao final, ele acaba enterrado com muita pompa e solenidade. Essa, então, é a trajetória de Simão Bacamarte ao longo da obra. De médico bem visto, cientista laureado, ao terror da cidade, um verdadeiro tirano, e daí ao louco da vila. Sempre a partir de seus próprios critérios de loucura. O que ninguém questiona é a necessidade da existência da loucura, e este é o elemento que não muda em Itaguaí. Deixe nos comentários suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis em geral. Ao final da série Papéis Avulsos, voltaremos para responder suas perguntas. Até lá! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.